pessoal, mais uma vez Luciane Shimura, direto do Japão. Hoje, para aquele quadro que não é mais novo. E pessoal, manda vídeo, manda suas perguntas que eu estou aqui para responder, tá bom? Vamos lá, hoje a pergunta é do nosso querido irmão. Olha que você tá ficando famoso aqui no meu canal. O irmão Sebastião, lá de Londrina. Irmão Sebastião, qual que é a sua pergunta? Bora para a sua pergunta, meu querido. Irmã Luciane, graça e paz, tudo bem? Eu sou aqui de Londrina, meu nome é Sebastião, e eu gostaria de fazer uma pergunta para a irmã Luciane. Quando você frequentava a CCB, a congregação que está no Brasil, você era a favor ou contra em estudar a Bíblia, examinar as Escrituras? Pois ela mesma fala que tem que examinar as Escrituras, né? Então essa é a pergunta que eu vou fazer para a irmã e a irmã me responde, tá? Deus que abençoe e graça e paz. Bom, irmão Sebastião, eu como toda CCBiana, muito roxa na época, né? Eu não era a favor de ler a Bíblia, de examinar, de pesquisar assuntos bíblicos, né? Porque a gente aprende desde criança que não é bom ficar procurando, estudando, porque a letra mata e o espírito vivifica, né? E eu cresci nesses primórdios aí, né? Se pode falar primórdios, né? Para não se falar catástrofe, né? Mas assim, foi um grande erro, né? Hoje eu me sinto assim, como eu fui topeira, mas eu era muito jovem ainda, quando eu só recitava. Olha só, eu recitava, tinha que decorar o recitativo e não podia ler. Quando começou isso na minha reunião de jovens, eu já achei ruim. Eu falei, eu vou ter que decorar esse verso, né? E eu não gostava nem de ser a primeira e nem a última. Eu queria ficar no meio, para não ter que falar muito. E olha, hoje eu aqui falando aí para 600 pessoas, 700 pessoas, às vezes até mais, né? Mas então, eu só achava que Deus ia revelar a palavra e não tinha necessidade, tá bom? Eu achei isso, eu cresci pensando assim, mas nunca é tarde, né, irmão? Como o irmão também aprendeu, eu também aprendi que precisamos estar sempre lendo, entendendo da melhor maneira possível o certo e parar com esse negócio que a palavra é revelada e só o irmão da tribuna que vai estar no culto aquele dia que ele vai ter a palavra para falar para a igreja e a gente tem que ficar que nem um gado, né, irmão? Sem saber nada, ficar na ignorância para que tudo que seja dito ali, né, a gente possa entender que foi Deus que falou, tá bom, meu querido? Eu era totalmente contra, eu achava um absurdo quando algumas conhecidas minhas ou até colegas, né, de escola falava que o pastor ia ter tal pregação naquele dia, se eu não queria participar, né, seria sobre família. Eu achava um absurdo, eu falei, como ele vai falar sobre família? Ele nem sabe qual é a necessidade, desculpa. Ele nem sabe a necessidade no culto que vai ter no sábado, né? E eu falava assim pra ele, olha, eu esqueci o nome desse meu colega, ele era de uma outra igreja, acho que ele era da Assembleia de Deus. Ele falava assim, não, na sexta-feira ali o nosso pastor já começa a ver qual que vai ser a palavra da semana e vocês não é assim? Eu falei, não, a nossa Deus revela na hora. Ele falou, como assim Deus revela na hora? Eu falei assim, não é por revelação. O nosso pastor, o nosso cooperador, ele muitas vezes ele não sabe nem ler, mas Deus mostra tudo pra ele. Então eu tinha essa mentalidade, esse entendimento, que eu falo pra você, ó, topeira, tá bom? Me arrependo, mas eu vou fazer o quê, né? Eu cresci, gente, dentro da igreja, né? Então eu aprendi assim, que a gente não deveria examinar mesmo, que deixasse tudo na parte terceirizada da igreja. Bom, o irmão tem mais uma pergunta aí, então bora lá pra outra pergunta num vídeo só, irmão Sebastião. O irmão Sebastião mandou tanto vídeo pra mim que eu acabei até perdendo. Então, eu vou fazer esses dois, tá bom, irmão Sebastião? Num vídeo só. Vanderlei, roda a vinheta! Luciane, graça e paz, tudo bem, cara, irmão? Eu resolvi fazer um vídeo aqui diferente, irmão, numa cachoeira hoje, para fazer uma pergunta para a irmã a respeito da CCB.
Gostaria que a irmã me respondesse essa pergunta. Eu sou do irmão Sebastião, aqui de Londrina, que alguns já conhecem. Hoje eu estou aqui nessa cachoeira gostosa aqui, o nome Cachoeira do Tatu. Eu venho aí fazer uma pergunta para a irmã. A irmã sempre gosta de responder algumas perguntas que a gente faz para a irmã. Como a gente pertenceu a CCB por muitos anos, né? Hoje eu faço uma pergunta para a irmã, Luciene. O que a irmã acha sobre família? A gente tem que viver a nossa vida juntamente com a nossa família, com nossos filhos, sair para passear, curtir a vida, viver a vida e se dedicar à família totalmente, ou viver toda a vida dentro do sistema, no ministério, esquecer da família, da esposa, da responsabilidade, muitas das vezes deixar tudo para trás para se dedicar ao ministério e viver uma vida sem sentido, porque a palavra mesmo fala que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que um infiel. Então, eu gostaria que ela respondesse, não é viável, né? Uma pessoa se dedicar todo o tempo da sua vida no ministério, todo o seu tempo, viajar, largar a família, largar a esposa, largar filho, e se dedicar ao ministério, muitas das vezes dizendo até que está em missão, mas essa missão não é verdadeira, porque como é que Deus vai confirmar uma missão se você larga os seus filhos, larga a sua família em casa e sai por aí para viajar? É isso? Eu gostaria da opinião da irmã. A irmã pode me responder, fazendo um favor? Deus abençoe, irmã Luciene. É um lugar diferente de fazer um vídeo, mas eu achei legal. Gostaria que a irmã me respondesse para mim, tá bom? Deus abençoe, irmã. Graça e paz. Fica com Deus, irmã Luciene. Um abraço aí do irmão Vanderlei. Olha, irmão Sebastião, essa sua segunda pergunta, olha o que eu penso. Primeiramente, é Deus, né, na nossa vida, Deus acima de tudo, né, sempre. Família, tá? Família. Religião, terceiro lugar, tá bom? Se pode dizer uma religião. Por quê? Quantas famílias foram destruídas porque os pseudos, né, ancião, os homens ministros de Deus, né, estavam à frente de um povo e abandonou sua família. Eu sei de vários irmãos assim, que deixavam a sua família, sua casa, para viajar em missão da obra de Deus. Que obra? Construção. A maioria que eu sei era construção, tá, gente? Era construção. Quando foi feito ali a igreja em Perus, o meu sogro, ele passava lá todo final de semana. Minha sogra não via meu sogro. Verdade! E com ele, na minha comum, ex-comum aí no Brasil, muitos irmãos iam de caravana, de vários carros indo para lá para ficar lá 2, 3, 4 final de semana, lógico. Ficava um final de semana, voltava no próximo ia. Não, aqui ficava a semana inteira, né? Mas assim, deixando suas famílias, sabe? Só que assim, um final de semana a família aguenta, 2 a família aguenta, 3 a família aguenta. Agora 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, a esposa não aguenta, tá bom? Aí o que acontece? A esposa começa a avacalhar o casamento dela. E com isso ela começa a mostrar, eu tô falando com a mulher, né? A mulher fica muito tempo sem o marido dentro da casa dela, ela começa a se sentir assim, abandonada, porque ele colocou primeiro, ela não vai culpar a igreja, ela vai culpar Deus. Deus tá exigindo demais do meu esposo. É claro que nem todas, tá? Sem generalizar. Muitas irmãs entendem, não, é o ministério dele e apoia. Mas tem muitas irmãs que não aceitam. Eu conheço um irmão que casou mais ou menos na minha época. Hoje ele não pertence mais à igreja, nem ela. Eles se separaram, assim, muito rápido. A gente levou até um susto, a gente era amigos na época, né? Porque quando ele casou, já na época que ele era recém-casado, ele deixou a esposa dele grávida. Veja só o absurdo. E foi viajar. Ela perto de ter o primeiro filho dela, né? Eu não vou mencionar o nome porque talvez ele tá assistindo ou ela, né? E eu não vou expor esse casal, porque, né, não vem um caso agora. Mas eu sou testemunha que viu o sofrimento dela. Ela passou mal várias noites. Ele tava em missão. Que missão? Se a esposa tá perto de ganhar neném,
tinha pressão alta, né? Jovem, mas tinha esse problema, tá certo? Numa gravidez tudo pode acontecer. Toda noite, 3, 4 noites, mulher sozinha até uma semana. Então o casamento acabou porque ele não parou por aí. Ele teve essa má experiência no começo do casamento e prosseguiu com isso. O que aconteceu hoje? Os dois são separados, nem ela e nem ele está na congregação mais, né? Por quê? Muitas frustrações, porque dedicou demais para a instituição. Quanto outros irmãos que a gente tem relatos aqui e lives, né, podcast que eu fiz, que os irmãos comentam sobre isso. Eu deixei toda a minha família para estar dando atendimento à obra de Deus, tá? Então eu acho assim, primeiro é Deus, sempre em todas as coisas. Segundo, a família. Terceiro, a religião, né? Porque tudo é religião, tá, gente? Passou da sua casa é uma religião. A partir do momento que você... Opa, minha bateria tá acabando. A partir do momento que você começa a frequentar um templo, né, uma igreja, já é uma religião. É uma religião, né? Então, terceiro lugar, religião. Tá? Então não faça isso, tá bom? Eu peço assim, né, pra ter mais consciência. Um final de semana, um dia ou outro, que exige às vezes a presença de um irmão, né, ou até mesmo da irmã, uma mulher envolvida com alguma organização de um evento que vai ter, eu não vejo problema. Mas por anos a fios, tendo aquela missão, final de semana, feriado, final de ano, que o feriado é mais prolongado, né, no Brasil, tá sempre em construção e fazendo isso. Porque, olha, todas as missões que eu vi não era de evangelização. Isso que é o mais triste. Muitas pessoas acabaram com seus casamentos porque estavam envolvidos com construção de igreja. Fazendo banco, fazendo a parte elétrica, entendeu? E fazendo massa, rebocando, chapiscando e o casamento lá, né? Então eu vejo assim, não, eu não sou a favor. Primeiro lugar é Deus, segundo é a família e terceiro a religião, onde você pode estar junto com a sua família. Tá bom, irmão Sebastião? O seu áudio ficou um pouco baixo porque o irmão fez na cachoeira, mas a pergunta do irmão foi essa, eu devia ter falado no início do vídeo, né? Se eu sou a favor ou não da pessoa, de um irmão, largar tudo, né? E se dedicar totalmente a uma igreja ou um ministério e não ter o convívio da família, ter o lazer, né? Espero que o áudio dele eu vou tentar aumentar um pouquinho para vocês poderem tá entendendo um pouquinho melhor, tá bom? Irmão Sebastião, Deus que abençoe. Um grande abraço aí pro pessoal de Londrina. Pessoal, não é o caso agora, mas eu recebi bastante, assim, comentário de pessoas que falam de onde é. Eu preciso, tô devendo. Porto Feliz, Bahia, Ceará, vários lugares, né? Curitiba, parece que eu tenho bastante pessoas de Curitiba. Olha, um beijo muito grande pro pessoal de Curitiba e na Grande São Paulo também, tá bom, gente? Olha, fica aqui, tá bom? O meu, assim, eu ia falar um Feliz Natal, mas não é Feliz Natal. Fica aqui pra mim, não sei que dia que esse vídeo vai pro ar, né? Já é dezembro, mas assim, que espero que vocês possam, que estão fora da instituição, ter um ótimo final de ano em família, que possam ceiar com as suas famílias. Não comemorar o Natal, não é isso. Assim, ceiar em confraternização, livre de um monte de dogma, sabe? Que não pode tantas coisas, né? Agora é verão no Brasil, é o contrário daqui do Japão. Então, vão passear, se tiver liberado aí. Agora eu sei que tá difícil, né, com o probleminha que todo mundo tá enfrentando, mas estejam junto com as suas famílias, sabe, confraternizando, com os netos, com o genro, com as noras, né, se é apenas um casal e filho, que seja, mas sejam felizes, gente. O tempo de tristeza ficou lá atrás, uma vez que você abriu os olhos para a graça maravilhosa que é Cristo Jesus, e não é a placa da igreja, muito menos a cinza, tá? Nós seremos muito mais felizes, tá bom, gente? Ó, um maravilhoso dia pra você, ou noite, que seja, tá bom? Curte, compartilhe esse vídeo, acione o sininho de notificação. Espero vocês até aqui no Japão, no próximo vídeo, se Deus quiser.